Prometi às 9 da manhã, a gente vai falar de outro assunto extremamente importante. Antes mesmo da gente chamar o ministro, que já está nos aguardando, eu vou chamar a Letícia Araújo, nossa repórter, está aqui comigo no estúdio. A Lê ontem participou da coletiva de imprensa. Por causa do defeso eleitoral, né, Letícia? A coletiva foi para a imprensa, mas não foi transmitida. E os dados começaram a ser divulgados depois das 5 horas da tarde. Letícia acompanhou tudo, vai fazer um resumão e aí sim a gente conversa com o próprio para a gente tirar todas as nossas dúvidas. Bom dia, Lê. Bom dia, Nath. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Acorda Metrópolis. Pois é, ontem a gente estava acompanhando a coletiva de imprensa que divulgou aí para a imprensa esses dados do IDEB de 2025. Como você já bem explicou, o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é um índice divulgado de 2 em 2 anos, né? É uma nota que o MEC dá, então, para a educação do Brasil, que vai de 0 a 10. Ontem, o ministro Leonardo Barquini destacou bastante que desde 2005, que é o início aí dessa série histórica do IDEB, a nota de 2025 é a nota mais alta, né? O patamar mais alto de todos. Eu trouxe aqui uns dados, né? De 2020, uma análise aí de 2025 a 2023. O IDEB separa as séries entre o primeiro ensino fundamental, né, que são os inícios, aí, os primeiros anos do ensino escolar, o segundo fundamental, que é do 5º ao 9º ano, e o ensino médio. Então, vamos lá. De 2023 para cá, a nota do primeiro ensino fundamental, que era de 6, aumentou 0,3 pontos e foi para 6,3 em 2025. No Fundamental 2, que engloba a 5ª série ao 9º ano, a nota subiu também 0,3 pontos, né? Foi de 5 para 5,3. Já o ensino médio, que apresentava em 2023 uma nota de 4,3, atingiu 4,5 em 2025. A gente consegue observar que o ensino médio é um desafio aí para a educação do Brasil, né? Dá para perceber que apesar do crescimento, a meta que o MEC havia colocado para o ensino médio, que era de 5,2, nenhum estado conseguiu atingir. O Paraná, que é o estado líder aí da educação, né, que atingiu a maior nota, o maior patamar em todas as séries, também não atingiu o ensino médio, né? A meta era de 5,2 e o Paraná atingiu 5,1. Continuando falando de Paraná, né, que, como eu comentei, é o estado líder, os primeiros anos, né, do ensino fundamental atingiram a nota de 7. Já do 5º ao 9º ano, atingiu a nota de 5,9. Outro dado que foi bastante destacado aí pelo ministro na coletiva de imprensa são os municípios que ficaram abaixo da nota de 4,9, que ainda é bastante abaixo da média, né? Já que o índice é de 0 a 10, a média seria aí os 5. Em 2025, 442 municípios ficaram aí abaixo dessa nota de 4,9. Em 2005, que foi o primeiro índice, né? A primeira vez que o Ministério da Educação fez essa contagem, em 2005, mais de 4 mil municípios estavam abaixo dessa nota. Então, aí houve uma redução, né, de municípios, de cidades que tinham nota abaixo. Para o ministro, né, nenhuma cidade vai ficar de fora desse crescimento. Apesar dessas 400 cidades aí estarem abaixo, o Ministério já iniciou ontem um plano de restauração, né, de reestruturação, para que essas cidades aumentem aí suas notas. Mas mesmo assim, Nath, vale destacar que dessas 442 cidades, 70% delas cresceram as notas de 2023 para 2025. Então, as notas realmente eram muito baixas e conseguiram aumentar. Outra coisa que foi bastante destacada, Nath, a coletiva foi bem extensa, então muita coisa foi falada aí nessa coletiva de imprensa, mas que esse aumento, né, nesse ciclo de 20 anos, desde 2005 para 2025, esse aumento só foi possível, além de, claro, do trabalho dos profissionais da educação, esse aumento só foi possível por conta do Pacto Federativo, né, de toda a ajuda de todos os municípios, dos estados e da União, que colocou a educação como um ponto central aí, como um objetivo para melhoria para todos, independente aí de partido, de governador, de presidente que estava no poder na época, todo mundo colocou a educação
como um ponto central. Para que esse número tivesse crescente desde 2005 para cá, apesar da pandemia que aconteceu em 2020, houve então o avanço em 3 frentes. O acesso à educação, né, o acesso dos alunos para a escola, o fluxo escolar com a redução do que o Ministério chamou de cultura da reprovação, ou seja, a diminuição da reprovação dos alunos, né, e a tentativa aí de recuperar eles durante o ano escolar e o aumento da qualidade da aprendizagem. Mas para os próximos ciclos, a meta agora é continuar concentrando esforços no aprendizado dos alunos, claro, e também aumentar a equidade do acesso à educação para todos os estudantes, né? Perfeito! Ufa! Letícia Araújo fez um resumão dessas 3, 4 horas de coletiva de imprensa de ontem, mas agora sim a gente vai falar com quem falou com a imprensa ontem, que é o ministro da Educação, Leonardo Barquini, está aqui já acompanhando tudo que a Letícia trouxe. Ministro, é um prazer te ter aqui, muito obrigada pela entrevista, a gente sabe que a agenda do senhor está bastante cheia. Valeu, viu? Bom dia, seus telespectadores do Acorda Metrópolis, é um prazer estar aqui. Ministro, Letícia trouxe que no resumão, no passar ali, no fechamento da conta, os números são positivos, mas diversas metas não foram batidas. Queria ouvir, então, nessa primeira resposta do senhor, esse resumão também a partir da visão do senhor, já que o senhor está no MEC desde antes do IDEB. Ministro Leonardo Barquini é funcionário do Ministério da Educação há 30 e poucos anos, ministro. Então, queria ouvir do senhor toda essa evolução da educação brasileira e, claro, o que precisa melhorar ainda para a gente alcançar essas metas que vão se renovar, né? Bom, primeiro, parabenizar a Letícia pelo resumo. Estava ouvindo aqui com atenção. Foi realmente uma entrevista muito extensa, porque o tema da educação é complexo. E quando a gente olha para essa história da educação, quando a gente olha para o que era a educação nos anos 90, quando eu entrei aqui no Ministério, o que ela mudou, principalmente depois que a gente fez esse pacto nacional, esse compromisso nacional de 2005, né, que o IDEB, na verdade, ele começa em 2007, mas com dados referentes a 2005. Mas quando a gente faz um balanço desses 20 anos e quando eu faço um balanço desses 32 anos de MEC que eu estou aqui, eu sempre fico otimista. Por isso, o tom da entrevista ontem foi um tom de dever cumprido, de otimismo, reconhecendo o trabalho e o esforço não só do Ministério da Educação, mas desse compromisso federativo que nós tivemos com estados e municípios, porque, afinal de contas, a educação ela é executada em estados e municípios, a educação básica é de responsabilidade de estados e municípios, cabe ao MEC essa coordenação federativa. E quando a gente olha o que tínhamos como retrato em 2005, a primeira coisa que salta aos olhos é que em 2005, Natália, somente 40%, algo em torno de 40% dos brasileiros terminava a educação básica até os 19 anos. Ou seja, terminava o ensino médio até os 19 anos. Era muito pouco. Nesses 20 anos, nós avançamos e devemos chegar agora, em 2006, em algo em torno de 80% dos brasileiros terminando até os 19 anos, que já é uma taxa muito satisfatória, falta um pouquinho para a gente avançar ainda, e isso está avançando muito rápido. Ou seja, o problema do acesso, que era um problema crítico, principalmente nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, nós resolvemos. Esse era um dos problemas que tinha que ser atacado, porque a gente ainda estava em 2005 montando a educação brasileira. Essa é que é a verdade. A educação brasileira ela é muito tardia se a gente vai pensar na referência de outros países ditos desenvolvidos. Aqui a gente começou muito tarde, praticamente só com a Constituição de 88, ou seja, 100 anos depois da abolição da escravatura, é que nós tivemos a obrigatoriedade da escola de 7 aos 14 anos, não era nem para todo mundo, era 7 aos 14 anos. E aí começamos um processo de inclusão. O país legado para nós na educação dos anos 80 é um país catastrófico do ponto de vista da educação. Então, em 2005, tínhamos esse retrato, tínhamos que botar gente para dentro. Segundo problema da trajetória. Havia, como disse a Letícia, uma cultura de repetência no Brasil que não era observada em nenhum país do mundo, nem nos nossos vizinhos, nem no Paraguai, nem no Chile, nem no Uruguai, nem na Argentina.
Nos anos 90, a gente reprovava 50% dos estudantes do Brasil. Era uma cultura. A escola, ao invés de acompanhar o estudante, ela expelia o estudante do sistema. Então, em 2005, por exemplo, ainda tínhamos 30% de reprovação no ensino médio. É uma taxa que não era observada. Na Coreia do Sul não tem reprovação, na Finlândia não tem reprovação, no Reino Unido não tem reprovação, nos Estados Unidos a reprovação é algo em torno de 4%, e a gente tinha 30%. Então precisávamos um segundo ponto, que é essa trajetória, esse fluxo. E o terceiro é a proficiência. A proficiência é, quando você bota todo mundo para dentro, as crianças e os jovens estão aprendendo ou não estão aprendendo? Aprendem português, aprendem matemática, aprendem ciências. Esse era o terceiro ponto que tínhamos que atacar. Então, nesses 20 anos, esses 20 anos foram muito importantes porque, principalmente nesses dois primeiros pontos, nós conseguimos avançar muito. A escola do Brasil está praticamente universalizada e acabou essa cultura da repetência. Até no ensino médio, que tem a taxa mais baixa de fluxo, que é de 93% a 94%, já são taxas satisfatórias que fazem com que o sistema brasileiro seja mais equitativo, mais equânime, enfim. Temos um sistema normalizado, digamos assim. Agora, para o próximo período, podemos concentrar naquilo que realmente todos os países se concentram, que é na proficiência, na aprendizagem. Nas estratégias que todas as redes, todas as escolas vão ter para que as crianças, de fato, aprendam. Então, avançamos muito mais nos anos iniciais do ensino fundamental. Por quê? Porque, como eu disse, a Constituição de 88 previa educação obrigatória para os anos iniciais. Então, a gente começou antes a fazer os anos iniciais. No ensino médio, por exemplo, eu vou dar um dado concreto para vocês. Em 2008, não tinha livro didático para o ensino médio. Não precisava ter. Não tinha transporte escolar, não tinha merenda escolar, não tinha escola. Porque a maioria da população, nessa idade, não tinha escola para estudar, escola pública para estudar. A educação era feita em escolas públicas de elite, em bairros centrais, em bairros ricos, e nas escolas privadas. Então, é um processo muito tardio e é um processo que precisa de maturação, e é isso que nós vamos atrás. Depois de 20 anos, botando todo mundo para dentro, arrumando o fluxo, melhorando ainda assim, melhorando o acesso e melhorando o fluxo, ainda assim melhoramos a proficiência, o que não é natural. O natural seria a proficiência não melhorar, mas melhoramos a proficiência. E agora, nos próximos 10 anos especialmente, teremos o objetivo de aí sim focar exclusivamente na aprendizagem. Letícia Araújo. Ministro, bom dia. Ontem, durante a coletiva, o senhor trouxe uma informação que eu achei relevante destacar, que é sobre a pandemia, né? O senhor comentou que estudos da Unesco e da Unicef mostravam que o nível de qualidade dos estudos dos alunos voltaria em até 10 anos, mas que o Brasil conseguiu atingir esse nível em 2 ciclos, que seria aproximadamente 4 anos, né? Quais evidências o MEC tem para nos mostrar que, de fato, os estudantes, os alunos conseguiram, então, voltar aos mesmos níveis que estavam antes da pandemia de Covid-19? Obrigado pela pergunta. De fato, os relatórios internacionais da Unesco e da Unicef apontavam que, no caso brasileiro especificamente, a gente teria de 10 a 13 anos, aí, os mais pessimistas 13, os mais otimistas 10, teríamos esse período todo para recuperar o nível de aprendizagem, o nível de proficiência. E a proficiência no Brasil é medida pelo SAEB, pela Prova Brasil, e agora no ensino médio será medido também pelo Enem. Mas, enfim, nessa prova é que a gente avalia as habilidades em português e matemática, a gente teve uma queda na pandemia, uma queda natural, ficamos mais de um ano sem aulas, e houve no mundo inteiro essa queda. E os relatórios apontam ainda que no mundo inteiro a gente vai ter um período de recuperação, que é um período também considerável. No Brasil, iniciamos uma estratégia em 2023 de recomposição da aprendizagem. Fomos junto a estados e municípios, trabalhamos intensamente junto às escolas, trabalhamos na formação de professores, aulas de reforço, aumento do tempo integral, uma estratégia sistêmica de apoio às redes com a coordenação federativa do MEC para que a gente possa recuperar o mais rápido possível essa queda que foi obtida no período da pandemia. E o trabalho, estamos colhendo frutos,
porque hoje, com os dados referentes a 2025, vemos que na proficiência, ou seja, nos exames de português e matemática, recuperamos aquilo que tínhamos antes da pandemia. Então, foi um período em que a gente esperava recuperar em 3 ou 4 ciclos, de forma otimista, a Unesco previa 10, ou seja, 5 ciclos, e recuperamos em 2, o que mostra a resiliência das redes. As redes estaduais e municipais aderiram aos programas do MEC, aderiram a essa estratégia de recomposição da aprendizagem, e hoje colhemos esses resultados e podemos, novamente, como eu disse, focar agora, daqui para frente, exclusivamente na aprendizagem no próximo período. Ministro, a gente tinha um entendimento comum, Brasil, de que Ceará, pelo menos ultimamente, era esse estado-chave para a educação brasileira, que era utilizado muito como exemplo, mas o Paraná se destacou bastante nesse IDEB agora, né, que foi divulgado a partir de ontem. Queria que o senhor falasse, então, sobre esse destaque do Paraná, outros estados, talvez, que sejam interessantes do senhor aqui pontuar, como os melhores, né? No resumão, claro que é isso, são recortes, né, por séries e tudo mais, mas no resumão, o Paraná se destacou bastante, e estados que precisam de um foco maior, ou até mesmo escolas, né, municípios que precisam, e do que precisa do MEC para que essas escolas que ainda estão muito abaixo, estão longe dessas metas, precisam de ajuda aí para o MEC fortalecer e reforçar. O MEC não costuma trabalhar muito com rankings, porque o ranking, muitas vezes, ele pode distorcer a realidade. Então, por exemplo, peguemos o caso do Ceará e do Piauí. O Ceará e o Piauí têm índices socioeconômicos muito baixos. É muito mais difícil, e todos os estudos internacionais mostram, e o próprio panorama mundial da educação mostra, que em contextos socioeconômicos vulneráveis, é muito difícil você avançar na qualidade da aprendizagem. Então, o Paraná teve um resultado louvável, a gente parabeniza o Paraná, a gente quer que todos os estados tenham resultados consideráveis, assim como o esforço que o Paraná fez. A gente tem outros exemplos, como Goiás, por exemplo, mas temos um exemplo em situações socioeconômicas vulneráveis, por exemplo, no Piauí e no Ceará. O Ceará é um exemplo de coordenação federativa, foram eles que começaram há 20 anos atrás a coordenar federativamente estados e municípios para a melhoria da alfabetização, principalmente, depois dos anos iniciais do ensino fundamental. É sempre uma referência não só para nós aqui no Ministério da Educação, mas é uma referência mundial. Todo mundo que viaja um pouquinho, participa dos congressos internacionais de educação, sabe que o caso de Sobral, o caso de Ceará, são casos emblemáticos nesse tipo de contexto. O que nos chamou muita atenção agora nesses últimos resultados é o caso do Piauí, especialmente no ensino médio, porque eles fizeram tudo aquilo que a ciência manda fazer. Eles investiram em tempo integral, eles investiram na reforma da infraestrutura das escolas. Uma coisa muito importante no Piauí, que vocês há de concordar comigo, é a climatização das escolas para que as crianças e jovens se sintam bem. Eles climatizaram 82% das escolas em todo o Piauí, especialmente no ensino médio. E também adotaram uma estratégia de ensino médio integrado com o profissional, com o ensino técnico. Isso também é algo muito importante. E tiveram um salto e estão agora no IDEB do ensino médio em segundo colocado do Brasil. Num contexto socioeconômico desafiador, como é o do Piauí, e os resultados que eles obtiveram, num contexto socioeconômico desafiador, como é o Ceará. E temos aí outros exemplos, tem Pernambuco também, estados do Nordeste que vêm avançando e vêm se destacando. A gente reputa como experiências valorosas que devem ser exaltadas, e são experiências que a gente vai atrás, visita, aprende com o que eles estão fazendo, eles aprendem também com o que a gente repassa, né, de estratégias, e assim a gente tenta melhorar o sistema como um todo, e é isso que vamos fazer daqui para frente, continuar fazendo daqui para frente. E é muito interessante, ministro, só para passar antes para a Letícia, para a última perguntinha, a gente já vai liberar o senhor, que é isso, a gente sabe que a agenda do senhor está ainda mais cheia hoje, né, no dia seguinte à divulgação do IDEB, mas é muito interessante que nas pesquisas todas, os recortes, as pesquisas eleitorais, não tem nenhuma pesquisa que mostra que educação é o primeiro tema que muda a vida do eleitor ou o pensamento do eleitor na hora de ir para as urnas.
mas parece que a educação, na verdade, está introjetada no entendimento da população. Nos recortes estaduais do que a gente está falando aqui, a gente sabe que até o próprio presidente Lula foi bastante beneficiado por uma ação do próprio governo de melhorar a acessibilidade às universidades e tudo mais. Então, assim, a educação é um tema extremamente importante para a hora da decisão, e eu estou falando isso porque a gente está num período eleitoral, né? As eleições vão ser daqui a pouquinho. Então, a sociedade às vezes não acha que a educação é tão importante quanto segurança pública, como a questão econômica, mas é porque a educação parece que está muito mais introjetada. Faz parte mesmo do dia a dia, as pessoas nem percebem exatamente, talvez não reflitam tanto sobre isso, mas está dentro delas o entendimento do quanto é importante. Para então terminar a nossa entrevista, eu vou passar para a Letícia de novo, ministro. Ministro, eu queria voltar então no assunto ensino médio e desenvolvimento aí do ensino médio. O MEC anunciou então que o Enem agora passa a integrar como vai ser um sistema utilizado, né, para avaliação da proficiência do ensino médio. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como que o Enem vai ser utilizado para essa avaliação e como o MEC também pretende evitar que diferenças muito importantes aconteçam aí nessa série histórica, né? Que essa nota cresça muito ou abaixe muito. Bom, primeiro sobre a questão do engajamento dos políticos de campanhas com a educação, como eu sou aqui do Partido da Educação e estou aqui no Ministério há muito tempo, a gente precisa observar que a educação é um processo. Ela não dá resultados de uma hora para outra. Então, aqueles políticos que investem, que priorizam a educação para médio prazo, normalmente não obtêm os benefícios no mandato. Tudo aquilo que a gente começou a fazer aqui no início dos anos 2000, como você bem citou, Natália, a expansão da educação superior, para você ter uma ideia, em 2003, a gente tinha 6 milhões de brasileiros ocupados no mercado de trabalho, com diploma de nível superior. Hoje nós temos 26 milhões. Então, num período de 22 anos, nós multiplicamos mais de 4 vezes o número de brasileiros que estão ganhando uma renda muito maior porque concluíram o ensino superior. Isso só foi possível porque lá atrás foram criados programas como o ProUni, o FIES, o REUNI, que foi a expansão das federais, os institutos federais, enfim, tudo isso a gente está colhendo agora, 20 anos depois. Então, normalmente, na política, é muito difícil o político escolher a educação como alvo, porque a educação não vai trazer o retorno que o recapeamento de uma rua traz numa cidade. Então, é muito importante que a sociedade brasileira tenha consciência de que o investimento em educação é o investimento essencial para o desenvolvimento econômico e social do país. Se a gente não investir em educação, a gente vai ficar para trás. E a gente demorou demais para investir em educação. O século XX foi totalmente perdido porque a gente não priorizou, não investiu em educação. A gente começou a olhar para a educação depois da Constituição de 88, especialmente nos anos 2000. Então, é um processo, por isso que eu sempre reclamo quando falam mal da educação brasileira e não olham o filme, não olham essa trajetória e as dificuldades que os profissionais de educação, os professores desse país, os gestores educacionais desse país, todos os profissionais da escola, tiveram por não ter apoio, porque não era uma prioridade política, porque os resultados não aparecem em 4 anos. A gente tem que perseverar porque os resultados chegam, e os resultados chegaram. Queria fazer essa observação, porque é algo muito caro a todo mundo aqui que milita na educação, no Ministério da Educação, para a sociedade brasileira, independente de partido, olhar para quem olha para a educação, quem se preocupa com a educação. E tem gente de direita, de esquerda, tem gente de todas as matizes ideológicas, mas a gente precisa saber quem corre atrás da educação e quem prioriza a educação. Quanto à questão do Enem, muito rapidamente, nós temos um problema de engajamento dos jovens, que aos 17 anos estão ali terminando o ensino médio e tem que fazer mais uma prova que o MEC manda para eles, enfim. O que nós fizemos? O Enem já é um exame de acesso à universidade, ele democratizou o acesso da universidade. Antes do Enem, somente algo em torno de 900 mil pessoas faziam vestibular no Brasil inteiro. Este ano tivemos 5 milhões de inscritos.
Por quê? Porque o Enem é gratuito, o Enem é na tua cidade, o Enem abre as portas para várias universidades públicas e privadas. Então, o Enem é um instrumento de democratização do ensino superior. Então, é um exame de acesso. Segundo, é um exame de certificação, porque quem faz 450 pontos no Enem e 500 na redação consegue ter o diploma de ensino médio. E agora vai ser um exame de proficiência, de avaliação da aprendizagem. Por quê? Porque os jovens estão muito mais engajados, eles têm muito mais estímulo de realizar, e essa prova é realizada de modo controlado em praticamente todas as cidades, 80% das cidades do Brasil que possuem estudantes de ensino médio. O que o INEP fez? O INEP fez um trabalho de normalização estatística para que a prova feita anteriormente seja referente, seja correspondente à prova do Enem. E com isso, eu acho que teremos um retrato muito mais fidedigno da educação básica brasileira, porque o Enem será o exame de avaliação do fim do ciclo, do fim da educação básica, o exame do ensino médio brasileiro. Perfeito. Leonardo Barquini, ministro da Educação, veio ao Acorda Metrópolis, mesmo que virtualmente, para falar sobre os dados do IDEB. Muito obrigada, ministro. A gente te espera novamente, muito em breve, aqui no Acorda Metrópolis. Bom dia e obrigado.